Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa mais um Pan News Cidades, que marca uma das maiores pontuações nas pesquisas do Rádio Jornalismo Regional. Primeiríssimo lugar na audiência da Pan News Campinas. Agradecemos a você, ouvinte, que preza pela qualidade dos programas da Pan. Hoje eu vou conversar com o cineasta premiado por filmes importantíssimos. Um deles, a denúncia do caso Shell BASF de Paulínia, que resultou em inúmeras indenizações. Aliás, as maiores indenizações da América Latina, com verbas para os contaminados, para tratamentos, indenizações para as famílias envolvidas nessa tragédia. Nick Nilsson, ator, diretor, escritor e cineasta, tem feito do cinema sua vida e agora veicula suas microséries pela internet. Nossa segunda entrevista, indicada pela assessora de comunicação Vitória da AMZ, é com a advogada Renata Franco, especialista em leis do meio ambiente. Vai nos orientar sobre as normas e as responsabilidades geradas pelas quedas das árvores que assolaram Campinas, provocando óbitos lamentáveis, entre outros prejuízos decorrentes dessas tragédias. Nas últimas semanas, as chuvas foram intensas e agora dão uma pausa. Quem sabe os solos absorvam toda a água que encharcou e fez com que assistíssemos centenas de quedas de árvores que causaram dor e sofrimento. Mas o balanço da semana mostrou também a morte de um piloto de parapente que num contravento despencou literalmente contra o solo e, apesar de socorrido, veio a falecer no hospital de Paulínia. Em Vinhedo, uma explosão em empresa conhecida, Albras, fez inúmeras vítimas queimadas pelos produtos químicos utilizados pela indústria. Desastres e colisões fizeram dessa semana uma semana cheia de incidentes. Mas nesse balanço desastroso, o sol é bem-vindo e anuncia que passamos pelo pior. E agora é esperar a luz e o calor desse verão que nos preencha com a Operação Rescaldo da Alegria, com a qual vamos contemplar dias de céu de brigadeiro com ventos favoráveis e moderados para todos nós. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. grupounieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista.
No Pan News Cidades de hoje, nós vamos conversar com o diretor, ator, roteirista, cineasta Nick Nilsson. E é um prazer receber você aqui na Jovem Pan, no Pan News, viu? Cidades, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Caríssimo, como vai? Ô, meu amigo Thanos, é um prazer estar de volta aqui à Jovem Pan e esse seu programa maravilhoso. Muito obrigado a você. Nick Nilsson, você já é consagrado como diretor de cinema que rompeu fronteiras. E eu vou destacar aqui O Lucro Acima da Vida e Eu Sou Brasileiro. Então, antes de falar desse seu novo projeto hoje, microséries, que eu já comecei a curtir, eu quero que você fale um pouquinho para os ouvintes da Pan, relembre um pouco a importância desses dois filmes. O primeiro rendeu aqui para a Unicamp, para a nossa região, o IOU, que é um hospital especializado em neoplasias, cânceres, cabeça e pescoço. Não preciso nem falar que a repercussão do Lucro Acima da Vida foi fundamental para que o Ministério Público e entidades privadas atuassem. Hoje, o presidente do IOU, não sei se você conhece, é o Dr. Agrício Crespo. Então, fala um pouquinho desses filmes de tanto impacto social que eles tiveram aqui, benéfico para a nossa região, Nick. Maravilha. Bom, como todos sabem, esse filme, O Lucro Acima da Vida, trata a respeito dos desmandos da Shell, não a Shell combustível, mas a Shell que trabalhava, que manipulava aqueles produtos agrícolas. E ela tinha uma fábrica aqui em Paulínia, né? E essa fábrica contaminou uma área de 150 quilômetros em volta dela. Foi contaminando durante anos e anos, né? E houve uma luta muito grande pelo Sindicato dos Químicos, a ATESC, que era a Associação dos Trabalhadores nas áreas químicas, e tinham quatro amigos fantásticos que começaram essa luta junto com os trabalhadores ali da Shell, que tinha mais de quase 2.000 funcionários, e eles conseguiram levar para o Ministério do Trabalho todos esses desmandos, né? E o filme conta essa história maravilhosa. E o final dessa história aqui é lindo, né? Não é um spoiler, mas é para dizer que através dessa luta, através da luta dos trabalhadores todos, nós conseguimos, naquela época eu também fazia parte dessa luta, nós conseguimos uma indenização maravilhosa, que foi uma das maiores indenizações da América Latina e também para todos os trabalhadores, mas também teve uma indenização para a prefeitura, para os órgãos que trabalharam junto nessa luta, para que eles pudessem contribuir de alguma forma para esses órgãos poder tratar mais tarde desses trabalhadores. E assim o IOU recebeu, então, essa verba magnífica, fantástica, que deu para construir o hospital, e agora está ali funcionando o hospital. Foi assim, Thanos. É uma bela história, uma bela história. O final, não vamos chamar de final feliz, porque muita gente morreu em função das neoplasias adquiridas pela contaminação, muitas famílias foram prejudicadas, mas, enfim, pelo menos hoje, o mal está sendo pago com o bem. Essa é a verdade, e você foi fundamental para divulgar com o filme O Lucro Acima da Vida essa triste história que é resultante desse descaso da Shell, vamos dizer assim. E Eu Sou Brasileiro. Conta um pouquinho do Eu Sou Brasileiro, Nick. Só complementando um pouquinho, claro. Se não fosse o filme, não haveria essa indenização. Não haveria essa indenização para o IOU. E outra verba que foi destinada também ao Hospital do Câncer lá de Barretos. Isso, também recebeu verba lá também. É verdade. Então você vê que esse filme, em 2013, 2014, 2015, fez um movimento danado no Brasil e no mundo. É verdade, não é à toa que foi premiado, né? E Eu Sou Sim, Brasileiro.
vários prêmios. O Eu Sou Brasileiro é uma ficção, claro, lógico, mas é uma ficção que todo brasileiro ama, que é a respeito do futebol. É um camarada que jogava muito, ia ser vendido para o exterior e de repente ele sofre aí, eu não quero dar spoiler porque o pessoal pode assistir no Now, pode assistir nas outras plataformas, mas assim, ó, uma reviravolta que há na vida dele, ele consegue ser feliz, ele consegue vencer. E esse filme foi maravilhoso porque eu fiz assim, com jogadores de verdade, né? Até o Cafu participou desse filme. O Cafu, ele, através da ONG que ele tem, né? Ele veio participar desse filme. E fiz também, junto com a Globo e todos os atores da Globo, nós tivemos ali a Fernanda Vasconcelos, a Letícia Spiller, que era a minha coprodutora. Então teve artistas muito grandes, né? Muito grandes, a Cristiano Oliveira. E foi um filme grandioso. Não esquece da Zezé Mota, hein? Que participou no filme O Lucro Acima da Vida. A Zezé Mota, Ailton Graça, que participou lá do Lucro Acima da Vida, né? Então, você vê que é um filme pesado em termos de pessoas, de experiência, peso de experiência, né? Isso foi maravilhoso para mim. E isso significa, quer queira ou quer não, as pessoas podem não gostar dos filmes, tem todo o direito, mas que a gente se tornou um cineasta só com esses 2 filmes e depois os outros que vieram, e antes também eu já havia feito muita coisa boa aqui no Mercosul, nos dá o direito, nos dá o parâmetro para dizer, olha, eu sou um cineasta, eu contribuí para o cinema brasileiro. Com certeza. Esse é um símbolo do cinema brasileiro. Nick Nilson, diretor, ator, roteirista, cineasta, conversa com os amigos do Pan News Cidades. E sempre inovando, Nick, as microséries. Eu gosto de você porque você é criativo. Você vai buscando novos meios. E a internet hoje é um meio, não é? Pois é, nós tivemos a pandemia. Na pandemia, os músicos faziam as lives, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, com que eu posso contribuir agora para a pandemia? O que eu posso fazer para esse pessoal que está em casa? Né? Aí eu pensei, se eu fizer assim, gravação de um teatro, já estão fazendo. Se eu fizer uma minissérie, já estão fazendo. Aí eu me propus a fazer microséries. O que é microséries? São séries pequeninas, com episódios de até 2 minutos, para que a pessoa que estivesse em casa não se aborrecesse, mas assistisse coisinhas pequenas, com temas fantásticos, principalmente comédia, para poder sair daquele marasmo e daquela pressão que estava a pandemia na época, né? E a gente foi criando as pequenas microséries. E como deu certo na pandemia, eu falei, bom, agora eu vou estender essas microséries depois da pandemia, para que você, Thanos, estando assim, por exemplo, num consultório médico, no dentista, você possa clicar ali no canal da Cineon, no YouTube, na plataforma Like Brasil, onde estão essas microséries, e assistir. Aí você vê o primeiro episódio, rapidinho, 2 minutos, é chamado lá, é atendido e tal, depois você volta para casa, ou se volta de ônibus, vem assistindo no ônibus, é tudo muito rápido, mas é fantástico, o pessoal adorou, eu sei por que adorou. Por quê? Você também sabe por quê. Por quê? Mas fala para os nossos ouvintes. Quando a gente vê a visualização, quando a gente vê as visualizações, nós temos lá 680 visualizações em um episódio, quase 1.000 no outro, 300 no outro. Então, a gente tem esse parâmetro. Eu falo, puxa vida, as pessoas estão gostando, as pessoas estão aprovando esse tipo de microsérie. E eu nunca tinha visto ninguém fazer microsérie. Não, eu também não. Foi o primeiro. Agora, Nick, quais são os temas? Dá um spoiler para os nossos ouvintes do Pan News Cidades. Bom, aí as microséries, eu tentei fazer assim, o mais real possível. Nós fizemos 2 no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro nós fizemos o Dongo, que fala a respeito de um menino negro que é acusado indevidamente. Depois nós fizemos Quebrando a Banca, que é sobre o jogo do bicho. No Rio de Janeiro, você sabe, para mim ali é o ninho, ali é o nascimento do jogo do bicho, né? O pessoal acostumado a jogar e tal. Então a gente acaba fazendo esses temas. Depois viemos para São Paulo, fizemos em Limeira, fizemos em Iracemápolis, fizemos aqui em Campinas. Aqui em Campinas, nós fizemos uma microsérie, Cafofo da Juvelina. Cafofo da Juvelina, o que é? Ali, pobrezinha, coitada, tentando lutar pela vida. Aí vem o INSS, oferece consignado para essa gente, arranca todo o dinheiro dessa gente através de consignado. É aí esse tema maravilhoso, através de uma comédia tratando de um assunto social muito importante, porque os aposentados ficam mesmo sem dinheiro, porque eles massacram mesmo através do consignado. É verdade. É um assalto que dá benefício e depois arranca, estripa o pagador, o idoso que está ali com a sua pensão ou com a sua aposentadoria. Ô Nick Nilson, vamos falar então como é que a gente entra de novo lá no canal da Cineon. É fácil entrar? Fácil. Você entra lá, Cineon Oficial. Pronto. Aí já vai abrir o canal, já estão todos os vídeos. Ali também tem os vídeos, os filmes passados que a gente colocou ali. Tem também os documentários, né? Se você gostar do canal, você vai seguindo o canal e vai vendo toda essa obra que a gente tem feito nesses anos todos, né? São quase 18 anos no cinema, certo? Só no cinema. São 35 anos na arte, quase 36. Mas de cinema são 18 anos. E você pode ver ali toda a nossa obra. É no canal do Cineon, cine.on.oficial. Pode ir para o YouTube também, pode ir também para o Like.play, que é a plataforma que nós temos um contrato com ela. Nós oferecemos todas essas microséries para ela, está lá também. Muito legal. E assim, e agora, Thanos, para complementar, nós vamos fazer na cidade de Limeira, na cidade de Iracemápolis, naquela região ali, os 7 pecados capitais. Então vão ser 7 microséries falando sobre soberba, luxúria, a gula, os pecados capitais, sabe? E é um projeto que nós traçamos para aqueles produtores que estão ali, que é um muito amigo meu, o Barão Ednei Pereira, ele que faz toda a produção naquela região. E nós decidimos então fazer os 7 pecados capitais. E lá no Rio de Janeiro continua a nossa parceria com a DMTV, programa Divulga Mais, que são 2 programas e um canal maravilhoso que tem no Rio de Janeiro, que está sempre nos chamando para fazer nos morros lá. Aquelas 2 primeiras que nós fizemos com os meninos dos morros, os meninos das favelas, das comunidades, e nós trabalhamos socialmente. Você sabe que eu trabalho assim, gosto de trabalhar assim, né? Com temas sociais e apresentar alguma coisa e vamos continuar nessa luta. Nick Nilson, esse é um diretor imbatível, implacável, que continua acreditando no cinema mais do que nunca. É um homem que merece todo o nosso crédito. Grande abraço, Nick, muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado, eu é quem agradeço, em nome do cinema brasileiro, em nome de todos os artistas que trabalham comigo e os que venham trabalhar. Thanos, você, olha, abençoado por Deus, seu programa e você pessoalmente. Um abraço, um beijo e um queijo. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano.
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Franco, que é especialista em direito ambiental e regulatório e vai nos dar um pouco da sua experiência hoje, principalmente nessa crise pela qual Campinas passa, com as quedas volumosas de árvores, com as chuvas intensas de janeiro. Caríssima doutora Renata Franco, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Renata, mexer com árvores hoje já é o início de um grande problema para qualquer pessoa. Acho que até para o poder público. As leis são rigorosas? As leis são bastante rigorosas, né? E eu acho que não só mexer com árvore, mas mexer com o meio ambiente para todo mundo, né? Seja poder público ou seja mesmo a gente como particular, acaba sendo um desafio, muitas vezes, pelo próprio desconhecimento da legislação. São muitas normas, são muitas restrições que eu tenho certeza que muita gente desconhece e as alterações que a gente acaba vivenciando, né? Então, realmente é um desafio. E você mencionou a questão das árvores. Muita gente desconhece qual que é a melhor árvore para se plantar na frente de casa, e daí começa a ter problema de levantar calçamento, problema com fiação, e muitas vezes aquilo que a gente acha bonito, né, que gostaria de ter esse convívio um pouco mais com a natureza, acaba tornando um problema para o poder público ou até mesmo para a gente, como pessoas físicas, e para solicitar um corte de árvore, você tem todo um trâmite. Então, não é simplesmente porque está prejudicando o muro ou um calçamento ou alguma parte da minha residência que eu posso simplesmente retirar essa árvore. Não. Eu tenho que fazer uma solicitação, tem todo um trâmite, depois eu tenho que ter uma compensação dessa árvore. E, então, são questões aí bastante complexas. Doutora Renata Franco, a senhora é advogada. Me diga, qual é a responsabilidade do cidadão que planta uma árvore na frente da sua casa e qual é a responsabilidade das árvores que estão nas vias públicas? É da prefeitura. Agora, isso serve para eventuais multas ou indenizações? Sim, a responsabilidade é a mesma, ela não muda, né? A legislação ambiental, ela não difere tanto o poder público quanto a pessoa física ou pessoa jurídica, né, de direito privado. Então, funciona para todo mundo em termos de valor de indenização e a própria forma como funciona a responsabilidade. No direito ambiental, a gente tem a responsabilidade na esfera administrativa, que normalmente são multas, às vezes embargo da atividade. A gente tem a responsabilidade na esfera civil, que daí é a reparação do dano, e dentro do direito ambiental não se discute a ação que cada um teve, né, aquela responsabilidade. Então, se eu tenho o problema e eu tenho a identificação do nexo causal, que a gente chama, que né, no caso ali da árvore, que numa área pública, de responsabilidade da prefeitura, se não foi feito o corte, né, ou a devida manutenção dessa árvore, o poder público ele é responsável, sim, pelo zelo, né, pelo bem ambiental e pela manutenção disso, da mesma forma que um particular na frente da sua residência. Então, a legislação ela não difere. E além da esfera administrativa e civil, a gente tem a responsabilidade na esfera criminal. Então, uma poda, né, ou uma supressão total de uma vegetação, ela pode implicar uma autuação nessas três áreas, na administrativa, na civil, com a reparação do dano, ou mesmo na criminal, respondendo daí pessoalmente de forma subjetiva. Nós tivemos em dezembro e janeiro 2 tragédias com óbitos. Uma na Marconde Salgado, ali com uma árvore do bosque, que levou um motorista a óbito, e outra recentíssima, as duas lamentáveis, né? Mas a outra dentro da Lagoa do Taquaral, onde veio a óbito uma criança. Falar em reparação é impossível, mas eu gostaria que a senhora fizesse uma análise sobre esses 2 óbitos, para que a gente possa entender até que
ponto as famílias podem, entre aspas, ser indenizadas? Daí, esse tipo de indenização é uma indenização mais na área civil, né? Sim. A responsabilidade, ela é sim do poder público, tanto na manutenção quanto na poda preventiva dessas árvores, desse espaço público. E isso serve para tudo, né? Às vezes é uma cratera que abre na rua por conta de uma chuva forte e ali você tem um carro sendo engolido por essa cratera, ou nesses casos dessas árvores que acabaram caindo e levando a óbito essas pessoas. Então, a responsabilidade, ela acaba sendo, sim, de quem tem o dever de zelar, de guardar, independentemente se esse foi um evento um pouco mais extremo ou não do que o normal. A legislação, né, da responsabilidade objetiva dentro do direito ambiental, ela acaba imputando esse dever de você se prevenir por os fatos que podem acontecer. E a gente sabe que nesta época do ano existe uma propensão maior para chuvas fortes, ventos fortes. Foi uma chuva um pouco além do normal, né, e uma quantidade em excesso, mas a gente tem os meios de ser avisado desses eventos. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito de forma contínua, justamente para ter efeito, porque senão, realmente, você não tem como fazer um trabalho de prevenção para essas situações. Me diga uma coisa, voltando agora à questão da poda. Muita gente fala em corte de árvore, mas há a poda. O particular pode podar a árvore na frente da sua casa ou não? Ele tem que chamar o serviço público para isso? Não, ele tem que pedir uma autorização do serviço público. Essa árvore estando na calçada ou estando no quintal da sua casa. A legislação aqui do município de Campinas, seja em área urbana ou seja em área rural, não é porque está dentro da minha propriedade que eu posso fazer o que eu quiser com a árvore. Então, eu tenho alguns tipos de poda, que é uma poda de rebaixamento, tem a poda para fiação elétrica, tem uma poda, às vezes, que é uma poda mais drástica. Então, o particular ele precisa entrar com uma solicitação junto à prefeitura, identificando qual o tipo de poda que vai ser realizada e a prefeitura fazer a autorização dessa poda. Aí sim o proprietário poderia fazer a poda de acordo com o que foi concedido, né, seja na sua calçada, seja no seu quintal, e a substituição da árvore somente mediante compensação. Também entrando, né, fazendo essa solicitação junto à Prefeitura de Campinas. O que é a compensação, doutora? A compensação, tudo vai depender do tipo de árvore que a gente está falando, né? Então, tem as árvores nativas, que são, né, atinentes aqui à nossa região, e as árvores exóticas, que não são naturais da nossa região. Então, as árvores nativas, se não me engano, são 25 árvores que você precisa plantar para uma que você retirou, e a exótica, se não me engano, 15 árvores que você precisa compensar para uma que você tenha retirado. Compensação seria isso, né? Eu planto um número muito maior do que o número que eu estou retirando de árvores. Tá certo. Nós tivemos o privilégio de conversar com a doutora Renata Franco, que é especialista em direito ambiental, tem uma atuação também na medicina e saúde do trabalho, direito urbanístico e compliance. Dá para fazer vários programas com a senhora, doutora Renata. E eu quero agradecer muito a sua participação. Se quiser deixar um contato para os nossos ouvintes aqui do Pan News Cidades, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, vou deixar o nosso e-mail à disposição, que é contato@renatafranco.com.br. Então, a gente está à disposição caso tenha alguma dúvida, seja, né, dos procedimentos aí para se tomar em relação à poda de árvores ou outras questões relacionadas às questões ambientais. Muito obrigado, grande abraço. Eu que agradeço, um abraço. O Pan News Cidades volta já. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan
Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.